A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para nós. Através da Bíblia Sagrada, nós podemos ouvir Deus falar conosco. Através da leitura da Bíblia, nós mantemos um contato com o nosso Deus. Nós podemos nos conectar com o Senhor e ouvir a sua voz na palavra de Deus. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros, sendo eles o Pentateuco, formado por 5 livros, Gênesis, que fala sobre o princípio de tudo e a criação do mundo, o livro de Êxodo, que fala sobre a saída do povo de Israel do Egito, Levítico, que fala sobre a santificação, o livro de Números, na contagem do povo de Israel, e Deuteronômio, que é a repetição de toda a lei. Estes 5 livros formam a Torá ou as leis. Depois disso vem os 12 livros históricos, iniciando por Josué e indo até o livro de Esther. Estes são em número de 12 livros. Depois os 5 livros poéticos, começando por Jó e indo até Cantares de Salomão, os livros poéticos. Depois começam os livros proféticos, que falam dos profetas menores e os profetas maiores. Os profetas menores são em número de 12, de Oséias até Malaquias. E os profetas maiores, que são 5, de Isaías até Daniel. Depois chegamos no Novo Testamento, dos Evangelhos, que são os 4 evangelhos que contam a vida de Cristo, sendo eles o Evangelho de Mateus, escrito aos reis, o Evangelho de Marcos, direcionado aos servos, apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, e o Evangelho de João, que apresenta Jesus como Filho de Deus. Depois vem o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, as 13 cartas do apóstolo Paulo, começando por Romanos, chegando até Filemão. Depois disso, nós entramos na carta aos Hebreus. Depois de Hebreus vem a carta de Tiago, a epístola ou a carta de Tiago. Depois as 2 cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro. Depois as cartas de João, que são em número de 3 cartas. A carta de Judas, que é não somente formada de um capítulo, e depois o livro da Revelação, que é o Apocalipse.